E aí, galera do primeiro ano, saudade de vocês, da gente estar junto para poder discutir, né, os temas de história, mas a gente sabe que isso que está acontecendo com a gente agora é muito sério, mas não é a primeira vez. A história está aí para nos contar que epidemias e pandemias, né, como essa já aconteceram várias vezes. Nós estudamos aí lá no ensino fundamental, nós vamos estudar de novo agora no ensino médio, a gente ainda vai ver isso novamente, vai repetir nesse assunto. Nós vimos que a Europa foi varrida pela peste negra, não foi só uma vez, no século XIV principalmente, entre os anos 1348 e 1350, foram 2 anos em que a Europa pensou que o mundo estivesse acabando por causa da peste negra, que é a peste bubônica, não é? Depois a gente vai ter outras e outras, até que bem próximo de nós, né, no início do século XX, com a Primeira Guerra Mundial, a gente também teve aí uma pandemia, que é da gripe espanhola, e mais próximo de nós ainda a gente teve aí o HN1, que foi em 2008, né? No ano 2008 a gente teve também essa epidemia. Enfim, nós tivemos durante vários momentos da nossa história várias epidemias e pandemias. A gente está vivendo agora uma pandemia bastante difícil que nos coloca nesse estado de quarentena em que a gente precisa continuar a vida, mas a gente precisa também continuar em casa. Então, o que a gente vai fazer? Nas nossas últimas aulas, nós estávamos discutindo sobre a Grécia Antiga. Nós estudamos um pouquinho sobre a formação, a origem do ser humano e a sua evolução, seu desenvolvimento, passando lá pela Grécia Antiga, que foi uma das civilizações clássicas mais brilhantes da história. A gente viu quanto que a nossa civilização ocidental aprendeu com a Grécia Antiga, através da sua filosofia, através do teatro, através da sua democracia, né? Foi o primeiro país, na primeira civilização da história, né? Os gregos foram os primeiros a discutir e elaborar o que nós conhecemos como democracia, que era diferente, claro, da nossa, nem todos eram cidadãos, mas de qualquer maneira foi a primeira civilização da história a desenvolver a ideia da democracia, também da filosofia, né, que seria, o que a gente poderia dizer da filosofia? Esse questionamento sobre alguns assuntos a respeito do ser humano, da humanidade, né? Também sobre questões referentes aí à cidadania, a ideia da cidadania, do direito do cidadão. Nós herdamos isso aí dos gregos antigos. E depois deles, assunto nosso também, a Roma Antiga, né? Os romanos que se desenvolveram na Península Itálica, eles, na verdade, quando a gente pensa nos romanos, né, na Roma Antiga, nos romanos, a gente pode imaginar, quando a gente fala sobre eles, a gente imagina sempre aquele povo bastante desenvolvido, principalmente militar, na questão militar, né? Aquele grupo de pessoas cuja evolução, né, militar era bastante organizada e que foi capaz de constituir um grande império, mas a gente precisa, antes de mais nada, buscar a formação da Roma, como tudo começou. Assim como a população brasileira ela é formada por diversos povos, nós somos uma mistura de europeus de diversas regiões da Europa, somos uma mistura de vários povos indígenas que viviam aqui quando os europeus chegaram, e também somos muito, né, dos povos que vieram da África forçadamente aqui para o Brasil para trabalhar como escravos. Os romanos foram também uma mistura de diversos povos, os que lá já existiam naquela região, né, e os que foram chegando como invasores. Então, o que a gente tem, na verdade, é a formação de um povo que é uma mistura de vários povos, né? É uma civilização que se deu a partir da mistura de diversos povos.
de pequenas aldeias a um vasto império. E o que a gente pode identificar disso daí? O que a gente pode concluir disso daí? Que a tecnologia bélica dos romanos ela foi bastante avançada, né? Mas nem sempre foi assim. Podemos dividir a Roma Antiga basicamente em 3 períodos, que é o período da monarquia, em que a gente vai ter os reis etruscos. Os etruscos foram povos invasores, né, que entraram naquela região onde já existiam os ladinos, os italiotas, né, e em outra parte os gregos, e os etruscos foram povos invasores e eles governaram a Roma durante um certo tempo. Foram 6 reis que governaram a Roma, foram 6 reis etruscos, então esse é o período da chamada monarquia. Depois a gente vai ter um período da República Romana, né? Nesse período da República a gente vai perceber que o órgão público mais importante vai ser o Senado, né? República significa coisa pública, sendo que a gente sabe que nem todas as pessoas tinham direito, né? E a gente vai ter o longo período do Império. Lembrando aí também que as conquistas romanas começaram no período da República, né? Mas elas vão se consolidar nesse período aí do Império. A história política de Roma, como a gente viu, é dividida em 3 partes, né? Que é o período da monarquia. Esse período foi onde a Roma é governada pelos reis etruscos, que são invasores. Depois a gente vai ver que os primeiros habitantes de Roma, da aristocracia romana, né? Que eram os patrícios, eles vão dar um golpe na monarquia, vão destituir o último rei etrusco, Tarquínio, né, o soberbo, e aí a gente vai ter o início, né, do que nós chamamos como período da República, cujo órgão público mais importante vai ser o Senado. Esse é um período marcadamente, vai ser muito marcado pelas lutas de classe, que a gente vai perceber aí, principalmente 3 classes, né, que são as mais importantes. Os patrícios, que como a gente já viu aí, eles são representantes da aristocracia, donos de terras e detentores do poder político, os patrícios. A gente tem os plebeus, que são livres, é a classe livre, formada principalmente aí pelos comerciantes, pelos artesãos, né, camponeses. E a gente tem os escravos. Os patrícios, escravos, geralmente eles eram prisioneiros de guerra, escravos por dívidas, pessoas que eram presas, escravas porque não tinham como pagar, né? ou pessoas compradas também de mercadores de escravos. Agora, a princípio, né, o número não era tão grande assim. A gente vai perceber que a economia da Roma Antiga, ela vai chegar ao ponto de ser uma economia escravista. A maior parte de tudo que era produzido na Roma Antiga advinha do trabalho escravo, né? Mas a princípio não. E então a gente vai perceber que conforme esse número de escravos também vai aumentando, a gente vai tendo também uma questão social para ser discutida, que é a questão dos plebeus, que é a classe livre, mas sem direitos políticos, e a gente está falando principalmente daqueles que não têm dinheiro, que não são ricos, porque plebeu a gente não pode considerar como sinônimo de pobre. Nós tínhamos plebeus que não eram pobres, mas aqueles plebeus que eram pobres, que dependiam de vender a sua força de trabalho, com o aumento da escravidão, eles vão perdendo essa oportunidade de trabalhar e sobreviver, né? Os escravos, como a gente já falou, eles não tinham nenhum direito, né? Mas os plebeus começam a discutir a questão dos seus direitos, e aí a principal característica desse período da República vai ser a luta de classes entre plebeus e patrícios, em que os plebeus vão discutir, né, diante dos privilégios que os patrícios tinham,
a possibilidade de ganhar algum direito. Então a gente vai perceber aqui que conforme essa luta de classe ela vai acontecendo, né, os plebeus, por sua vez, vão ganhando alguns direitos, como, por exemplo, o direito de eleger tribunos para defendê-los no Senado, né, os tribunos da plebe. Também a primeira lei escrita para eles, que vai ser muito importante, que é a lei das 12 tábuas, onde eles poderão ser julgados de forma igualitária, entre outras e outras leis. Foram muitas leis, mas isso demora muito tempo para acontecer. Então esse período ele vai ser marcadamente caracterizado aí por essa luta entre patrícios e plebeus, o que a gente vai perceber aí nesse período. Então a gente já viu, né, que a Roma antiga ela foi politicamente dividida em 3 partes: o período da monarquia, o período da república, né? E nesse período da república a gente tem aí essa marca principal, que é a luta de classes entre plebeus e patrícios. E alguns ganhos que os plebeus vão conquistando junto aos patrícios diante das pressões que eles vão fazer. A gente pode chamar de uma das primeiras greves da história, quando os patrícios se recusam a participar do exército porque eles não têm direitos políticos, né? Então eles vão ganhando vão conquistando algumas vantagens em cima disso daí. E o período do Império, como a gente já sabe, né? Esse foi o período que marca as grandes conquistas romanas. O expansionismo romano ele começa no período da República, né? Mas ele tem a sua grande marca nesse período aí do Império Romano. O período do Império Romano, quando Roma, na verdade, se expande e conquista, o seu poderio se espalha por todo o mundo e ele domina até o mar Mediterrâneo, o chamado Mare Nostrum. E o que a gente pode, claro, né, considerar de grande importância para a gente poder compreender toda essa dinâmica do Império Romano seria, por exemplo, as suas táticas de guerra, né? O seu poderio bélico em relação aos outros povos. Isso não significa que eles venciam sempre, né? Mas eles venciam muitas vezes, e isso está ligado aí a essas táticas de guerra dos romanos. Podemos chamá-los de povos predadores, né, os romanos, e o grande ápice, né, do desenvolvimento da Roma antiga, resumindo bastante, foi conquistado através das guerras. Mas o seu germe destruidor, certamente, foram também essas conquistas. Lembrando, né, que o que causou a crise do Império Romano foram grandes ataques que os romanos foram sofrendo, porque ao longo do tempo eles vão fazendo muitas inimizades, vão aumentando suas fronteiras e certamente garantir essas fronteiras tornava-se cada vez mais difícil, e também o fim das conquistas. Quando você não tem mais nada para conquistar, né, e o afluxo de riqueza vinha dessas conquistas, certamente quando elas terminam, o que acontece? Para de entrar riquezas e para de entrar número de escravos suficiente, né, conforme no tempo das grandes conquistas. Então o auge das conquistas romanas se deu provavelmente até o ano 180, 200 da era cristã, e depois eles não tinham mais o que conquistar. Então nós vamos perceber aí que a crise do Império Romano, ela se deu de dentro para fora, do próprio Império Romano, do seu expansionismo. Quer dizer, a falta de ter o que conquistar, né, a falta de afluxo de riquezas e de escravos, de número de escravos para dentro do Império, foi uma das razões que ajuda a gente a entender aí a queda desse grande Império Romano. E vamos perceber também que, por falta, né, de recursos, o exército também vai se desestruturar, porque quando você precisa do exército em período de guerra, claro, né, o exército, pagando o exército para estar na guerra e conquistando, é um bom negócio. Agora, você pagar o exército, e você precisa manter o exército para garantir a segurança, mas ele é ocioso, é claro, sem o afluxo de riquezas,
isso não parece ser um bom negócio. Então a gente vai perceber que também os gastos com o exército, e principalmente um número muito grande de mercenários que fazia parte do exército romano, pode ser considerado também um germe destruidor da civilização romana. Resumindo, eles queriam continuar gastando bastante, só que agora não tinha mais o afluxo de riqueza das grandes conquistas que o Império Romano fez. Galera, características, legado da Roma Antiga para nós, principalmente no ramo do direito e da língua, porque a gente herdou dos romanos, né? Diversas construções, diversas obras arquitetônicas e de engenharia muito importantes, inclusive como a construção de aquedutos, estradas, né? Mas principalmente na questão do direito, a gente deve muito aos romanos e na língua. Então, a formação do nosso mundo ocidental, ela está muito diretamente ligada a esses povos, os romanos, né? No caso, os gregos, no caso, e os romanos. Então, a gente tem grandes legados aí, principalmente na questão do direito, na questão aí das grandes construções arquitetônicas, né? Na questão das leis, na questão do conhecimento grego, porque foram os romanos que foram os grandes conquistadores aí dos gregos também, e foi a formação do povo romano, da civilização romana, também tem muito dos gregos, e que chegou até nós através deles. Então eu quero que vocês deem uma lida no livro de vocês, olhem no índice referente aí à civilização romana, dividam em etapas. O processo de formação de Roma, vocês vão ter lá, né, uma história que explica a origem lendária de Roma e a real história de Roma. Vocês vão ver lá as características de cada um dos períodos, como o período da monarquia, quando o poder estava na mão dos etruscos, o período ali em que a aristocracia patrícia assume o poder, e aí a gente vai ter ali o período da República, cujo Senado é o órgão mais importante. E depois a derrubada do Senado, ligada a uma série de disputas políticas, mas principalmente muita corrupção. E aí a gente vai ter, então, a formação do segundo triunvirato, que é um governo de 3 generais, né, que vão governar Roma durante um tempo, mas Otávio, o Augusto, vai se tornar o primeiro imperador de Roma. Observem bem quais são as características de cada um desses períodos. Observa que no período de Otávio, né, o Augusto, primeiro imperador de Roma, a gente vai perceber ali a política do pão e circo. Observa como que os nossos políticos de hoje aprenderam com a história política, né? Que a política do pão e circo, na verdade, é muito mais do que isso, claro. Mas a gente precisa de entender a política do pão e circo como uma medida assumida por um político com o objetivo de manter a população no lugar dela, sem questionar, sem se revoltar contra a situação vigente, tá bom? Observa principalmente na questão do Império as principais causas da crise do Império. O Império Romano que caiu no ano 476. E aí o nosso próximo assunto, que nesse período aí a gente tem aí uma centralização política em toda a Europa. A Roma, os imperadores romanos, eles conseguiram centralizar em torno de si a política de toda a Europa e de parte da África, Oriente Médio e várias outras regiões. Era toda uma política só. E depois do Império Romano, da queda do Império Romano, a gente vai perceber que lentamente o poder político na Europa vai se fragmentar, né? A gente vai perceber aí uma descentralização política num período que a gente vai conhecer como Idade Média e a formação do feudalismo na Europa, que é o nosso próximo assunto. Galera, isso é apenas uma demonstração do contexto do livro de vocês, falando sobre a Roma, tá bom? Fiquem à vontade para fazer perguntas,
dentro da nossa plataforma. Eu vou estar enviando algumas questões para vocês irem fazendo. Coloquem no caderno de vocês essas questões e as respostas a essas questões. Por favor, não deixem de fazer, tá? Isso vai valer nota, isso também ajuda no crescimento de vocês. A gente não pode ficar em casa como se estivéssemos de férias. Nós, na verdade, estamos em casa porque estamos obrigados. É uma situação muito difícil, muito grave para todos nós. Talvez algumas pessoas ainda não tenham percebido a gravidade da situação que estamos vivenciando. Então é preciso que vocês sejam organizados para que a gente possa fazer um bom trabalho, ainda que à distância. E quando estivermos juntos, se Deus quiser, e eu espero que o mais breve possível, aí a gente então vai dar uma olhada nisso tudo que vocês fizeram, para que a gente possa aproveitar isso aí como nota para vocês, tá bom? Por hora é só. Relembrem o assunto sobre a Roma Antiga, que é muito interessante. Observa, né, a formação dessa civilização brilhante, né, como ela sobreviveu durante tanto tempo e tudo aquilo que nós temos na nossa civilização hoje, que a gente tem como herança da civilização romana. Fique com Deus e até a próxima.